Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Laes.com. Meu nome é Pedro de Souza e preparei essa apresentação junto do Pedro Henrique Silveira e da Luísa Siqueira, para a gente poder conversar sobre a matriz SWOT e o benchmarking, que são duas ferramentas cruciais e que todo empreendedor deve conhecer. Para isso, a gente vai supor que nós da Laes queremos tornar a Laes.com uma empresa de educação e empreendedorismo médico, já que como projeto de extensão ela não tem dado os resultados esperados. Então, para isso, naturalmente, a gente precisa avaliar a viabilidade de construir essa empresa. Então, a gente vai começar nossa conversa falando sobre o uso da matriz SWOT para essa finalidade. Na hora de pensar em montar uma empresa, diversas ideias já começam a vir na cabeça. Todas as oportunidades que o mercado oferece, mas também as ameaças dos concorrentes, quais tecnologias você tem ou não tem. Então, para organizar todo esse pensamento, a gente vai montar essa matriz que vai dividir todas essas questões em fatores internos e externos, e desses fatores, quais são nossos pontos fortes e os pontos fracos que nós vamos ter que abordar. Agora então a gente já consegue entender de onde vem esse nome SWOT. A gente vai chamar os pontos fortes dos fatores internos de strengths, daí vem o S, que são as nossas forças. Agora, os fatores internos, que são pontos fracos, são as nossas weaknesses, que é de onde veio o W, que significa as nossas fraquezas. Agora, os pontos positivos dos fatores externos são as opportunities, as oportunidades. E os pontos fracos dos fatores externos são as threats, que é de onde veio o T, que significa ameaças. Vamos começar a colocar isso na prática, então. Vamos começar avaliando a nossa empresa, a Laes.com, nos seus pontos internos positivos. Então a gente poderia falar que o pessoal que está no meio, os nossos ligantes, eles estão inseridos no meio da cultura da medicina e também são muito interessados em empreendedorismo, então eles estão inseridos no meio, conhecem bem esse mercado. Outro ponto positivo que nós teríamos seria a nossa experiência com diferentes meios de comunicação, porque é importante na área da educação você ter vários meios de conseguir abordar o seu cliente. Então, nós estamos aqui no YouTube, nós temos a página no Instagram, então nós temos essa experiência com essas diferentes formas de abordar o nosso cliente. Agora, os nossos pontos fracos aqui dentro seriam a nossa falta de capital, nós não temos um grande investimento para começar a trabalhar, nós não temos uma densidade tecnológica importante, desenvolvedores de software, às vezes até meios caros de produzir essas aulas, por exemplo, câmeras, equipamentos de som. E nós também, provavelmente, pecaríamos também com uma falta de formação, porque nós ainda somos alunos de medicina, nós não temos a graduação, nós também não somos formados em administração, em contabilidade, economia. Então, essa formação técnica também poderia ser um ponto negativo para a formação da nossa empresa. E para completar nossa tabela, então, vamos contemplar aqui os fatores externos da nossa empresa. Mas, para ser bem sincero, eu não estou me sentindo muito confortável com o tanto de informação que eu tenho nesse momento. Eu acho que a gente poderia conhecer melhor sobre o nosso meio, sobre o mercado. Então, para isso, eu já vou trazer essa outra ferramenta que também é crucial para o empreendedor, que é o benchmarking. Então, o benchmarking nada mais é do que buscar no mercado que já existe daquela solução que você está propondo, por quais são as melhores práticas daquele mercado, onde estão os desafios, porque na verdade as empresas que já estão inseridas no mercado já passaram por muitas coisas e muitos desafios que nós vamos ter que enfrentar aqui na Laes.com. Então a gente pode conseguir essas informações por uma via direta, então nós poderíamos, por exemplo, entrar em contato com a Faculdade Albert Einstein, que oferece serviços de cursos de empreendedorismo e saúde, e nós poderíamos conversar com eles sobre quais os produtos que são mais vendidos, quais os clientes mais gostam, mais usam, o que não dá certo, o que a gente deveria evitar. E a gente poderia também buscar essas informações de forma indireta. Então, se nós estamos observando uma empresa de capital aberto, uma empresa pública, nós podemos muitas vezes entrar no site daquela empresa e observar os balanços financeiros para saber quais são as fontes de receita, quanto eles estão faturando, quais são os gastos. E é interessante notar que as empresas que nós estamos avaliando podem ser nossas concorrentes ou não. Então, por exemplo, nesse serviço de produção audiovisual, nós poderíamos conversar e conseguir informações com empresas que trabalham com videoclipes,
ou produções de videoaulas de qualquer que seja o conteúdo que eles estão oferecendo. Agora sim, então, a gente pode abordar esses fatores externos e a gente pode ter descoberto, por exemplo, observando o nosso meio, observando o mercado e as empresas que já estão inseridas, que o número de médicos cresceu muito. Então, os nossos potenciais clientes têm aumentado de número e isso a gente vai colocar como uma oportunidade, assim como também o poder aquisitivo desses clientes, porque nós sabemos que médicos, em geral, possuem poder aquisitivo melhor, então nós poderíamos oferecer uma gama maior de serviços que poderíamos, por exemplo, cobrar uma taxa maior, um ticket médio mais alto, e esses clientes seriam capazes de pagar por isso. Agora, nós podemos ter descoberto também que os competidores que existem já nesse mercado são bastante tradicionais e esses clientes já possuem o reconhecimento dessa empresa e confiam nos produtos que são oferecidos por elas. E também nós poderíamos ter uma dificuldade em conseguir esse reconhecimento inicial para a gente conseguir então nos tornar concorrentes viáveis para essas empresas que já estão instaladas no mercado. Com essas informações, então, a gente agora consegue completar a nossa tabela, a nossa matriz SWOT, e com isso todas as ideias e planos que antes estavam bastante abstratos, desorganizados, a gente consegue metrificar e dividir, ter uma clareza muito maior sobre eles. Então a gente consegue tomar decisões bem embasadas e avaliar se de fato é viável ou não a criação dessa empresa. Nós podemos concluir então que essas duas ferramentas são cruciais para todo empreendedor, mas tenha sempre em mente que elas podem ser usadas em uma variedade de cenários. Nós aqui colocamos a avaliação da viabilidade da construção de uma empresa, mas a matriz SWOT, por exemplo, pode ser usada pelo setor de RH para avaliar os pontos fortes e fracos de um funcionário, ou então uma empresa que já está instalada poderia usar isso para avaliar a possibilidade de fazer um novo produto ou avaliar um produto que já existe. E o benchmarking deve ser usado para conseguir qualquer informação que seja relevante para o know-how da sua empresa. Você vai avaliar junto às empresas que já compõem esse mercado quais são as melhores práticas para você oferecer o melhor produto para os seus clientes. Afinal de contas, esse conhecimento, essas informações, esses dados são fundamentais para o desenvolvimento da sua empresa. E é preciso também, claro, que você seja realista. Seja honesto tanto com você, com seus sócios, seus acionistas, para que eles também saibam quais são os seus pontos fortes, porque é interessante investir na Laes.com, mas também eles precisam saber dos nossos pontos fracos, que nós vamos ter que abordar e nós vamos ter que investigar mais a fundo. Com isso, então, eu finalizo essa aula de hoje e eu te vejo na próxima aula da Laes.com.